Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. Você que tem acompanhado aqui as leituras, esse estudo da carta aos Coríntios, já nessa segunda carta, Paulo ainda catando as penas, falando a respeito dessas questões que foram causa de divisão dentro da comunidade. Paulo continua falando sobre isso, entre outras realidades vividas na própria missão. Estamos no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Cheguei então a Troade e para lá pregar o Evangelho de Cristo. E embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso de espírito, pois não encontrei Tito, meu irmão. Por conseguinte, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, porque por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, o odor que dá morte leva à morte. Para outros, o odor que dá vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. É antes com sinceridade que enviamos, que como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O odor que leva à vida. Esse é o fruto do trabalho do evangelizador. Aqui Paulo está dando uma resposta mesmo àqueles que se interpuseram entre Paulo e todos aqueles que com ele pregaram a comunidade de Coríntios e aqueles que chegaram e aqueles que dentro da própria comunidade se opuseram a Paulo, querendo de alguma forma levar vantagem do conhecimento que tinham e tomar o lugar de Paulo naquela região. Ou seja, essa igreja já não seria mais católica, seria uma igreja daquele grupo que tinha sido, teria tomado conta da comunidade dos coríntios, por causa de um ensinamento que provocava divisão. Você se lembrar, no início da carta aos Coríntios, lá na primeira carta, Paulo começa falando sobre essas questões de divisão. E ele diz, vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Quem plantou essa divisão lá? Algumas pessoas tiveram esse tipo de atitude e Paulo está aqui ainda falando disso, dessa realidade. E ao mesmo tempo testemunhando sobre a sua viagem a Troade e como ele voltou para a Macedônia, que é importante a gente zelar por aqueles que conosco trabalham. Por que Paulo não teve paz de espírito? Apesar de uma porta aberta, ou seja, o caminho para evangelizar estava propício, ele era favorável. Mas Paulo não encontrou com Tito, seu colaborador.
um filho na fé. Então Paulo deixou tudo e foi atrás, foi encontrar. Por quê? Por causa do zelo e do carinho. E é o que Paulo tem dito aos coríntios. Que o coração dele se alarga. E a gente vai ver Paulo repetindo isso outras vezes. Ele, em outras cartas, que você que já acompanha há um bom tempo, você percebeu que Tessalonicenses, Filipenses, Paulo fala desse amor, dessa saudade que ele tem da comunidade. Com os coríntios, foi um relacionamento um pouco mais conturbado, de amor e de muito sofrimento. E apesar desse sofrimento, Paulo declara o amor. E aqui entra o princípio eterno que a gente precisa anotar. Versículos 14 a 16, ele vai dizer assim, né? Depois que ele explica sobre a Macedônia, porque ele voltou de Trode e veio para a Macedônia, ele diz: graças sejam dadas a Deus que por Cristo nos carrega sempre o seu triunfo, em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Ou seja, dou glória a Deus porque Ele, Deus, Cristo, Ele nos carrega em seu triunfo. Ou seja, a glória que Deus tem, o triunfo de Jesus Cristo, Ele leva o apóstolo também a exercitar, também a expor. Na vida dele aparece o triunfo de Cristo. Ou seja, o testemunho das obras, da pregação, das conversões. Então Paulo está aqui exultando e dizendo, olha, tudo isso é graça de Deus. E ele vai além. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. O testemunho dado por Paulo e seus companheiros é para uns causa de salvação e para outros causa de perdição. E ele fala em parábolas, é como um odor, como um perfume. Aquele que crê, aquele que aceita, sente como um perfume de salvação. E o outro sente como um perfume de perdição, de morte. E por isso, aspiram, respiram, anseiam morte contra os apóstolos. E Paulo vai dizer, essa é a nossa missão. Somos assim. Deus nos fez assim, isso é obra de Deus. E aí, ele ainda disse, e quem estaria à altura de tal missão? Dizendo a si mesmo, eu não sou merecedor disso. Deus nos fez assim, mas olha, isso não tem mérito nenhum mesmo. Foi escolha de Deus. Escolha. Para pensar no que você faz para Deus hoje. Na igreja, no seu trabalho, ser evangelizador, eu aqui na Canção Nova, tudo que eu faço, tudo que eu tenho que representar no sentido de estar à frente, de coordenar, tudo isso é obra de Deus. Não há mérito meu. Assim como Paulo disse, quem estaria à altura de tal missão? Deus escolheu Paulo, podia ter escolhido qualquer outro, mas ele quis Paulo naquele tempo para ser quem ele era, quem ele foi. Deus me quer nesse tempo para ser quem eu tenho que ser e eu espero corresponder. E você é a mesma coisa. O que Deus te chama a ser e a fazer. O bom odor de Cristo que você precisa exalar com suas obras, com a sua fidelidade a Deus. Isso vai ser usado por Deus e será causa de glorificação para o nome de nosso Senhor. Que é isso que Paulo está dizendo. Versículo 15. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. Para uns, o odor que da morte leva à morte. Para outros, o odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. Olha, forte, né? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. É antes com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. Enviados de Deus. Ou seja, quem
confiou a você? Quem confiou a mim um ministério? Quem confiou a você um ministério? A função que você exerce hoje na igreja? Para Deus. É dele mérito. Porque foi Deus que confiou a você. Através de pessoas, um padre chamou alguém, mas alguém que representava a igreja em algum momento chamou você. E você hoje está onde está. E faz o que faz. É com temor que nós devemos fazer isso, irmãos. Sabendo que ninguém está à altura de tal serviço. Por mais simples que seja, por mais nobre, importante que seja, lá na frente o Papa, e eu sei que embaixo, é serviço para Deus do mesmo jeito. A uns deu uma responsabilidade, a outros outra. A uns deu um determinado talento, a outros outro talento. Então é com temor que nós devemos servir a Deus. Vamos anotar no nosso diário. Temos princípio eterno e olha aqui, dos versículos 14 ao 17, nós temos princípios eternos, caneta azul aqui na sua Bíblia, tá bom? 14 ao 17 aqui, eu esqueci de marcar o 17, mas é princípio eterno sim, porque ele permanece com a mesma regra. Tem muita gente que fica com dúvida em princípio eterno. Tem um vídeo aqui no canal falando de dúvidas, tirando algumas dúvidas, e você pode me perguntar também, tá bom? Depois eu falo, já eu falo como. Bom, além disso, anota no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Isso você anotar no seu caderno. É novo aqui no canal, não está entendendo o que tem que riscar, o que tem que anotar? Bom, convido você a fazer todos os dias o estudo bíblico comigo, diário espiritual, método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas a Bíblia, que você encontra aqui nesse livrinho, loja.cançãonova.com. Mas aqui no canal a gente tem vídeos que te explicam. Uma playlist chamada Primeiros Passos no Diário Espiritual e uma sequência de outros vídeos você encontra aqui na descrição de todos os vídeos do canal. Você vai encontrar na descrição, tá bom? Qualquer vídeo aqui no canal. E o mais importante, gente, fidelidade. É ela que vai manter eu e você ligados a Deus através da palavra. É claro, sem oração, sem a gente rezar, e essa hora é muito importante. Meditar e depois nas anotações ir ouvindo a Deus. Não deixe de anotar, tá bom? E claro, seu comentário, né? Seu comentário é muito importante porque vai manifestar a sua fé, aquilo que Deus está fazendo na sua vida também a outras pessoas. E todos nós seremos enriquecidos com o seu comentário. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.